Olá, vamos dar continuidade à nossa segunda aula da disciplina Comportamento do Consumidor. Hoje iremos abordar o direito básico do consumidor, que está elencado no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, onde aqui não se exaure os seus direitos, são apenas direitos exemplificativos. Eles podem ser muito mais extensivos do que o Código prevê. Primeiro, a proteção à vida, saúde e segurança. Assim, todos os produtos que são colocados ou serviços no mercado tem que observar essa questão da proteção à vida, saúde e segurança e os riscos previstos que venham causar. A liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Aqui deixa bem claro que o consumidor ele tem que ter uma equiparação na hora da contratação. A informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços. Assim, o consumidor tem que ser informado. Não é informação qualquer, vamos dizer assim. A informação clara e adequada para que aquele consumidor entenda. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fato superveniente que as torne excessivamente onerosas. Aqui assegura que nos contratos que a gente vê no cotidiano, contrato de adesão, estabelece aqui que as prestações têm que ser proporcional, ou seja, assegura também a revisão desses contratos. A inversão do ônus da prova, ou seja, a parte que tem a obrigação de provar, em regra, é o fornecedor, porque foi ele que colocou o produto no mercado, é ele que tem a informação técnica daquele produto ou serviço. E adequada e eficaz prestações do serviço público. Aqui está também inserido o serviço público. Como eu já havia abordado, os serviços públicos que são inseridos no mercado, vamos dizer assim, através de tarifas. Certo. Dentre os direitos assegurados ao consumidor, vê-se muito a questão do recall, que alguns chamam de recall, que isso quer dizer o quê? A convocação do consumidor para algo que está errado naquele produto ou serviço. Isso está assegurado no artigo 10º, no parágrafo 1º e 2º, a qual ele diz: o fornecedor de produto e serviço que posteriormente, ou seja, após ele ter colocado o produto ou serviço no mercado, tiver conhecimento da periculosidade que apresenta, deverá comunicar imediatamente às autoridades competentes aos consumidores, mediante anúncio público, à imprensa, rádio e televisão. Ou seja, é uma obrigação da empresa, ao se deparar, ao descobrir que aquele produto ou serviço que ele colocou no mercado vem atingir de forma perigosa, causar risco ao consumidor, é obrigação dele comunicar imediatamente, a primeiro lugar, as autoridades competentes, ou seja, os órgãos fiscalizadores, e assim ao consumidor, mediante anúncio, publicidade, imprensa, rádio, todos os meios possíveis de comunicação, apesar do código não trazer aqui, mas hoje em dia nós usamos muito as redes sociais, os e-mails, também as cartas, via AR, isso são comprovações. Agora cabe a discussão. O consumidor, certo? Ele recebeu, ou melhor, ele conhece todos esse anúncio, recebeu carta via AR, ele foi comunicado de forma a tempo, mas, entretanto, ele não foi fazer aquela reparação. E aí, como é que fica? A empresa se exime daí da sua responsabilidade? Se acontecer algo ao consumidor, ou seja, um acidente de consumo, a empresa responderá ou não? Diante da jurisprudência, ou seja, das decisões dos tribunais, vê-se a questão da teoria dos riscos concorrentes. Ou seja, ambas as partes vão ter responsabilidade. Mas você diria assim, mas foi comunicado? De forma foi, mas à medida que alguém coloca um produto ou serviço no mercado, ela está assumindo a responsabilidade. Tá? E o fornecedor, ao colocar esse serviço e produto, está correndo o risco, mesmo que o consumidor não venha a tempo,
saldar essa comunicação. Entretanto, no caso de indenização ou no caso de uma ação judicial, aí vai se ver de quem foi realmente a negligência, né? Por quê? Porque vai pesar se foi o consumidor que agiu de forma negligente ou se foi o fornecedor. E a indenização aí vai ser, a princípio, proporcional para ambas as partes. Porque o consumidor também não pode, só porque está alencado o seu direito de agir de forma imprudente em relação a isso. Outro instituto, a qual a doutrina trata muito bem, é o chamado de venda casada. A venda casada, ela está assegurada no artigo 39, que diz que é vedado ao fornecedor de produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecedor de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa limitar quantitativos. Ou seja, ao adquirir um produto, o fornecedor não pode me impor ao ter que levar outro produto. Mas não confundo isso com promoção, porque promoção é aquela que diz pague 2, leve 3, né? Isso ele está lhe dando a opção de escolha. Aqui nós estamos falando de imposição, ou seja, você não pode comprar aquele produto porque se pode levar outro, ou fazer aquele serviço se for condicionado a outro, né? Um exemplo bem prático que meus alunos deram em sala de aula, diante das nossas discussões, foi em relação a essas casas de evento, a qual ela condiciona a você a quando o local de evento, ter que a bebida ser daquele local, ou então a comida, né, os comes e bebes. E aí está falando da venda casada, existe essa proibição. Outra questão é o pagamento à vista, né? O pagamento à vista, que se vê-se muito no mercado, eles não aceitarem o cartão ou o cheque, né, quererem cobrar uma taxa por isso. Entretanto, tem uma portaria número 118/94 do Ministério da Fazenda, em seu artigo 1º, inciso 1, que dispõe que não poderá haver diferença de preço entre transação efetuada com uso de cartão de crédito e as que são em cheque ou em dinheiro. Ou seja, quando o pagamento for à vista, tanto faz você pagar em dinheiro, no cartão ou no cheque. Ele tem que ser o mesmo valor, não tem que ter nenhuma taxa adicional. Isso é assegurado pela portaria do Ministério da Fazenda. Então, nós falamos aqui de algumas práticas que abusam desse direito do consumidor. Ou seja, a venda casada, né? Essa questão do pagamento à vista, e o direito do recall ou recal, como alguma forma, da comunicação, que é a obrigação do fornecedor a ele se deparar com aquele produto ou serviço, vai haver alguma periculosidade. Agora vamos falar do vício do produto, né? No artigo 18, ele traz que fornecedor de produto ou serviço durável ou não durável responde solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade que o tornem impróprio e inadequado ao consumo. Ou seja, vício deixa bem claro que é o produto ou serviço que se torne impróprio ou inadequado ao consumo, ou então que ele destine ou diminua o valor, assim como aquele decorrente de disparidade com indicação constante de recipiente, de embalagem, rotulagem, mensagem, publicidade. Então, a questão do vício do produto, ela está ligada à qualidade e à quantidade que tornem impróprio e inadequado ao consumo, ou que diminui o valor. Certo? Que é bem diferente, né, do defeito que nós vamos falar posteriormente. Vamos se ater agora ao vício, que está ligado à quantidade e à qualidade do produto. Aí vamos lá, um caso prático. Fui à loja, né, comprei um produto, e aí, produto novo, né? Ele veio com defeito. E o que fazer? A maioria de nós fazemos o seguinte: vamos à loja e queremos troca imediata do produto. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele também assegura ao fornecedor alguns direitos. Dentre eles está que deve
dá o direito ao fornecedor no prazo de 30 dias para sanar o prazo. Ou seja, você tem que levar o produto à assistência técnica. E a assistência técnica tem 30 dias para sanar aquele vício. Não sanado aquele vício, aí sim, o código elenca as opções para o consumidor, né, ir atrás do seu direito. Primeira opção, substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeita condição de uso. A restituição imediata da quantia paga monetária atualizada sem prejuízo de eventual perdas e danos. Abatimento proporcional do preço. Vamos agora falar de cada um deles. Substituição do produto por outro da mesma espécie. Lembre-se que essas três opções é o consumidor quem decide. Se ele quer substituir ou não o produto, ou que aquele serviço seja refeito. Restituição imediata da quantia paga, ou seja, ele quer a devolução do seu dinheiro, né? Sem prejuízo eventuais, perdas e danos. Então, dependendo do produto que você adquiriu, para a finalidade que você adquiriu, você vai provar que houve alguma perda e dano, e aí vai inserir o quê? Uma indenização. Abatimento proporcional do preço, ou seja, se você ainda não tiver pago ainda o produto por inteiro ou o serviço, você pede um abatimento. Já dizendo novamente, são três opções que cabem ao consumidor escolher. Mas tem uma observação a ser feita. O consumidor poderá fazer uso imediato dessa alternativa a qual já foi citada, em razão da extensão do uso. Ou seja, você mandou para assistência técnica uma vez, e da próxima, e surgiu novamente o mesmo vício, né? Então você tem que fazer imediatamente algumas daquelas opções que eu falei. A substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade. Quando a substituição de uma das partes também, né, do produto ou serviço, comprometer a qualidade total dele, também você imediatamente está ali assegurado uma daquelas três opções. Ou diminuir o valor que se trata um produto essencial. Produto essencial, ele ainda não tem uma lista, ainda que diga que são esses produtos essenciais, certo? Entretanto, já está mesmo pacificado, né, que dentro dos produtos essenciais estão inseridos medicamentos, né, e a parte de vestuário, né. Mas tem uma discussão recente de 2010, né, que recomenda, né, por meio de norma técnica, né, que aplicasse a ideia de essencial aos celulares, né, diante da função de crescente reclamação do consumidor com esse tipo de produto, porque às vezes falta assistência técnica, às vezes falta peça, demora o conserto, né? E isso teve uma decisão a favor. Mas a ABINE, que é a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, né, derrubou esse entendimento. Por isso, desde 2011, né, foi lançada uma campanha, celular é produto essencial, para que o consumidor pudesse exigir às empresas essa definição. Então, essa questão do celular ser um produto essencial ainda está sendo discutido, né, tanto na parte jurídica como na doutrina. Agora vamos falar dos vícios na quantidade, porque falei que os vícios ele pode ser na quantidade e na qualidade. Quando se fala em vício e quantidade, as atitudes são emergenciais. Né? Você não precisa esperar aqueles 30 dias para sanar apenas um vício de quantidade. Artigo 19, quer dizer, ele diz, o abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro da mesma espécie, marca, modelo, sem aludidos vícios, restituição imediata da quantia paga, monetária atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Aqui é uma repetição, né? E essa repetição, ela, como já havia falado, é o consumidor que escolhe. Vamos falar agora do vício de qualidade no serviço. Está assegurada no artigo 20, que fala da reexecução do serviço sem custo adicional, quando cabível. O que ele fala em quando cabível? Pode ser que na reexecução do serviço haja uma descoberta, vamos dizer assim, de outro vício. E aí
não é obrigado ele reexecutar toda essa atividade, apenas aquilo que ele fez ou iniciou. Restituição imediata da quantia paga, ou seja, você não quer mais reparar aquele vício, você quer o dinheiro de volta. E abatimento proporcional do preço. Né? Essa questão da redução do serviço, ela poderá ser confiada a terceiro devidamente capacitado por conta e risco do fornecedor. Porque às vezes você perde a confiabilidade naquele fornecedor que fez o serviço. Então, quando você pede para reexecutar, né, é um terceiro devidamente capacitado e quem paga, ou seja, a conta em risco é do fornecedor, aquele primeiro, né, que fez o serviço. Uma questão das peças de reposição. As peças de reposição, né, esse é um problema que vem originalmente acontecendo. A gente procurar peças, assistência técnica, principalmente para produtos importados, carros importados, e não encontrar no mercado. Mas isso é uma obrigação, é um direito do consumidor. O fornecedor ter esse serviço de reparação, né? Obrigação de componente de peça de reposição adequada e nova, enquanto perdurar aquele produto. Artigo 22. Aqui já vamos fazer, novamente, falar da questão de serviço público adequado, eficiente e seguro, porque eles são tratados como serviços essenciais. Ou seja, aqui só vai mesmo confirmar aquilo que eu já havia falado, que os serviços públicos também estão inseridos na questão do direito do consumidor. Agora vamos para a parte de vício, continuando, mas o vício aparente e de fácil constatação, que está no artigo 26. O que seria esse vício aparente de fácil constatação? É redundante eu dizer, mas aquele que você realmente vê. Suponhamos um exemplo, eu comprei uma geladeira, né? E ela veio com a lateral, vamos dizer assim, amassada, né? Ou veio com a porta, veio empenada. Então, é assegurado aqui para mim, eu tenho 90 dias, como a geladeira é um produto durável, eu tenho 90 dias, né? Para que o fornecedor sane esse vício. Mas 90 dias realmente são bastante. Então, os consumidores não durmam no ponto, né? Porque 90 dias para você, um produto que você já viu, que aparentemente e facilmente você constatou esse vício, você ainda tem 90 dias para reclamar. Quantos produtos não duráveis? Ou seja, aqueles produtos alimentícios que você compra no supermercado, ou então remédio, como eu já havia falado, os produtos essenciais. Aí você tem o quê? 30 dias, né, para reclamar desse produto ou serviço. Agora vamos. A questão é quando se inicia esse prazo de contagem, né? Como se trata de um vício aparente, ou seja, aquele que você já está vendo, essa contagem se inicia logo na entrega. Após o momento da entrega do produto, seja ele via internet, seja ele via na residência, a partir do momento que aquele produto lhe foi entregue, começa a contar 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis. E quanto à questão do serviço, no término da execução do serviço. Terminou o serviço, começa a contar esse prazo. Quando obsta esse prazo, ou seja, quando esse prazo para, né, quando você reclama, essa reclamação ela tem que ser comprovada. Quando instaura-se o inquérito civil, aqui é no caso de haver algum acidente de consumo. Né? Direito de arrependimento. Direito de arrependimento está ligado às compras fora do estabelecimento comercial. O que seria esse fora do estabelecimento comercial? Ou seja, quando tem uma feira de evento, quando você é abordado na sua residência, né? E tem-se muito discutido a questão de compras na internet. Então, esse direito de arrependimento está assegurado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de produto ou serviço correr fora do estabelecimento comercial
especialmente por telefone ou a domicílio. Ou seja, o prazo aqui é de 7 dias. Eu adquiri um produto, a qual eu não fui à loja, vamos dizer assim, a loja veio a mim, né? Está fora do seu estabelecimento comercial, e aí eu tenho 7 dias a contar da assinatura daquele contrato que eu fiz, ou então do ato do recebimento do produto ou serviço. Se o consumidor exitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizado. Então, quando o consumidor ele se arrepende daquela compra ou daquele serviço, nesse prazo de 7 dias, né, ele tem direito, né, aos valores eventualmente pagos e devidamente atualizados. Em relação às compras na internet, né? Agora teve um decreto-lei recente, de número 7.962, de 15 de março de 2003, né? Que veio regularizar essa questão das compras na internet. Que dispõe que? Ele dispõe apenas novos artigos, né? Esses novos artigos, de certa forma, ele veio para acabar com essa discussão. Se compra na internet era ou não fora do estabelecimento comercial. Então, assegurou-se, a partir desse decreto de 2013, né? Primeiro, a informação acerca do produto e serviço, a identificação de quem é aquele fornecedor, né? A facilitação da busca do direito e a garantia de arrependimento. Veja aqui, trata de forma, né, bem exemplificativa, né? E explicativa também desse direito do comércio eletrônico, que se discutia. Será que a compra da internet era ou não fora do estabelecimento comercial? E agora, com esse decreto, já está pacificada essa discussão. Agora, continuando. Em relação aos vícios, eu falei dos vícios aparentes, aquele que imediatamente, né, você tem atrás dos seus direitos, qual você tem 30 dias para produtos não duráveis, 90 para produtos duráveis. Agora nós estamos falando do vício oculto. Vício oculto, aquele que através do uso, né, vai surgindo aquele vício oculto. Também são os mesmos prazos, 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. A diferença está aqui, na iniciação da contagem do prazo. Né? Aí ele falou na entrega do produto ou na execução imediata do serviço. E aqui nós estamos falando no momento que ficar evidente o defeito. Já que o vício é oculto, é no momento em que ele aparece e começa-se a contar esse prazo. Mas vamos lá. A garantia legal. Né? Então, tem esses dois institutos. A da garantia legal e do prazo que eu falei, assegurado por lei. Mas o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 24, ele diz que a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe do termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Ou seja, aquela garantia que eu falei de 30 e 90 dias, ela independe dessa garantia contratual que nós costumamente recebemos no mercado. A garantia contratual é apenas complementar a legal. Vamos lá, o que acontece na prática? A maioria dos contratos, né, dos produtos ou serviços que a gente compra, ele vai de 6 meses a 1 ano. E aí, se o produto aparecer um vício após aquela garantia? O código que deixa bem explicativo, né? Que a garantia contratual é apenas uma complementar legal, ou seja, uma não cobre a outra. A legal independe da contratual. Você ainda tem mais aqueles 90 dias e mais aqueles 30 dias. Vamos lá. O artigo 51, né, apenas para assegurar esse direito de contratual e legal, que são nulas de pleno direito, entre outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produto que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza de produto e serviço que implique renúncia ou disposição de direito. Mesmo que você assine um contrato, né, a qual impossibilite, ou então diminua os seus direitos, né, em relação aos vícios, né, do produto ou serviço, essas cláusulas são nulas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor é a parte vulnerável da relação. O instituto que tem muito discutido hoje em dia,
que está aí no mercado, né, é a questão da garantia estendida. O que seria essa garantia estendida? Primeiro é preciso ressaltar que a garantia estendida não é uma garantia, né? Foi o mercado que colocou esse nome garantia estendida, mas ele não é uma garantia. Na realidade, são modalidades de seguro, que é regida pela Superintendência de Seguro Privado mediante o pagamento de prêmio. Assim sendo, se você assina um contrato de garantia estendida, você está assinando ali um seguro, né, em que as lojas têm diretamente com a seguradora e você quem faz aquele contrato. A cláusula destas, que somente são válidas se não forem abusivas e se for informada claramente o consumidor. E o que a gente não vê hoje em dia. Apenas a gente assina esse contrato de garantia estendida, pensando que está garantindo a primeira, vamos dizer assim, a primeira a qual veio, igual, idêntica, ipsilídeo, o que não é bem claro para o consumidor, o que é esse seguro. E você tem que buscar informação do que você está assinando, essa garantia estendida. E o CDC ainda diz, assegura o quê? Que essa informação, se ela não for clara ao consumidor, né, os contratos que regem as relações de consumo não obrigam o consumidor se não for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos foram regidos de modo a dificultar a compreensão do sentido e alcance. Mas é o que a gente vê no mercado, infelizmente, é essa moda, vamos dizer assim, da garantia estendida, que você paga uma taxa a mais para ter 2, 3, 4, 5 anos daquele produto assegurado. Entretanto, isso não é uma garantia, como eu já havia falado. Essa é uma modalidade de seguro, a qual você intermedia com a empresa, né? Mas tente se informar ou se informe do que está inserido realmente nesse seguro. Se esse seguro é total, se esse seguro vai trocar esse produto, se esse seguro é apenas de reparação ou só de uma parte daquele produto ou serviço. Então, se informe. Que após assinar esse contrato, mesmo essas cláusulas sendo abusivas, você vai ter alguns constrangimentos quando for atrás do seu direito, né? Agora vamos para a parte de defeito. Eu falei que vício está na qualidade e na quantidade do produto que torna impróprios ou inadequado para uso ou que diminui o valor dele no mercado. Agora, se tratando de defeito, que está no artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro, o produto defeituoso é quando não oferece a segurança que dele legitimamente espera. Que nós estamos tratando do Instituto da Segurança. Quando se trata de segurança, nós estamos tratando de acidente, nós estamos tratando de risco e tratando do bem-estar do consumidor. Entretanto, o produto não é considerado defeituoso pelo fato de haver outro melhor, ok? E o serviço defeituoso quando fornece a segurança que o consumidor dele esperava. Veja bem, a segurança. Sim, aí vem a questão. Quando se trata de defeito do produto, ele tem que estar ligado, vamos dizer, de certa forma, a um acidente de consumo, né? E esse acidente de consumo, ele também tem uma previsão legal para você reclamar os seus direitos. Traz bem escrito que prescreve-se em 5 anos a pretensão de reparar o dano causado por fato do produto ou serviço. E inicia-se o prazo quando? A partir do conhecimento do dano ou da autoria. Vamos lá. Eu em casa, né, manuseando o ferro, né, de manhã, eu vou voltar lá para aquele exemplo que eu falei no início. E aí, há um curto-circuito, queimei a minha mão e sofri o quê? Um acidente de consumo. Por causa de quê? De um defeito do produto. Aí eu tenho ainda 5 anos para reclamar essa indenização, para reparar esse dano. Tem que ocorrer um fato. Não é só a questão do ferro vir a ocorrer esse defeito. Tem que ocorrer o fato e o dano, né? Quando se inicia a contagem desse prazo? Conhecimento do dano ou da autoria. Então, vamos aqui concluir algumas coisas. Ao consumidor estar assegurado produtos, né, que não causem risco à sua vida, à sua segurança, à sua saúde, à liberdade de contratar, né,
A questão também de acesso à justiça, que eu não havia falado, mas só voltando aqui ao assunto, né? A questão de proteção à publicidade, a propaganda enganosa, né? A reparação de danos, que nós falamos, a facilitação da defesa e a prestação de serviço público adequado. Dentre os prazos, né, falou-se que apresentando vício no produto, né, sendo ele na qualidade ou na quantidade, sanar o prazo no máximo 30 dias. Ou seja, você leva para a assistência técnica, ela tem 30 dias para sanar esse prazo. Não sanando esse prazo, você vai para aquelas 3 opções: substituir o produto, restituição da quantia paga e abatimento proporcional do preço. Sendo se tratando de produtos essenciais, como medicamento, né, vestuário, aí sim, a substituição tem que ser imediata, né? Também, se esse vício se estender, você mandou mais de uma vez para assistência técnica, também imediatamente aquelas 3 opções. Se a substituição daquela peça, né, viciou todo o produto, comprometer a qualidade de todo o produto, que é a peça principal daquele produto, né, ou diminuir o valor, também imediatamente, você não espera aqueles 30 dias que eu falei. Produtos essenciais, eu disse que há discussão em relação aos celulares, que ainda não foi pacificada, sendo o vício da quantidade, complementação do peso da medida, substituição também, restituição e abatimento no preço. O vício da qualidade no serviço, ou seja, o serviço não foi bem feito, você pede a reexecução, né, sem custo adicional, restituição, perdas e dano e abatimento. Que essa reexecução pode ser feita por terceiro, desde que esse terceiro seja devidamente capacitado, né? E quem paga, ou seja, a conta, o risco, é do fornecedor. As peças de reposição ela tem que estar no mercado, né? O serviço público eles têm que ser adequados e seguros. Os vícios, quando eles são aparentes, aquele de fácil constatação, você tem 30 dias para produtos não duráveis, ou seja, você faz a compra em supermercado, produtos alimentícios, você ainda tem 30 dias para reclamar. Lembrando que sempre guardem a nota fiscal, a ordem de serviço. 90 dias para produtos duráveis, né? Essa contagem, como o vício é aparente, ela se inicia na entrega efetiva do produto e no término da execução do serviço. Não vai esperar muito tempo. Direito de arrependimento, que você tem 7 dias para se arrepender da compra feita fora do estabelecimento comercial. Lembrando que esse produto tem que estar em perfeitas condições de uso, não é? Você não vai usar o produto e querer que troque esse produto em 7 dias. Com certeza o fornecedor vai observar se aquele produto a qual você está devolvendo está em perfeitas condições, né? Sim, mas voltando aqui tem a questão da política do mercado, né? Que muitas empresas ele colocam para o fornecedor, ou melhor, para o consumidor, que não é uma obrigação legal, mas sim uma política da empresa, dele dar um prazo de 7 ou 30 dias para a troca daquele produto. Mesmo que ele não apresente nenhum vício e também que não tenha nenhum defeito. Então, isso é uma política da empresa, dar esse prazo de 7 ou 30 dias. Então, o que você tem que fazer? Ao adquirir um produto na empresa, pergunte qual o prazo para a troca, já que aquele produto não apresentou nenhum vício nem defeito. Às vezes você compra um produto para dar de presente, não sabe bem se vai dar certo com aquela pessoa. Então, o que acontece? Você pergunta na empresa qual o prazo que você tem para trocar aquele produto. Geralmente, o mercado diz que é 30 dias, mas lembre-se que isso não é a segurança legal. Porque, em regra, o que você tem que fazer? 30 dias para sanar, certo? Ou então, tratando o produto essenciais, aquelas 3 opções de forma imediata. Em relação ao direito de arrependimento, nós falamos que tem um decreto em relação ao comércio eletrônico, que se discutia se era fora ou é dentro do estabelecimento comercial, porque poderia ter uma empresa que vendesse via internet. Essa empresa que tinha estrutura, tinha sede. Então, diante dessa discussão, esse decreto já pacificou. Toda compra do comércio eletrônico,
ela é fora do estabelecimento comercial e você tem esse direito de arrependimento de 7 dias. O vício com delição oculto, né? A partir do momento que ele fica evidente, como está falando, ele é oculto, você também vai para aquele prazo, 30 dias para não durável, 90 dias para produtos duráveis. A garantia legal, ela independe, né, dessa contratual, ou seja, elas apenas se complementam. Falamos da garantia estendida, né, que essa lançada no mercado de forma errada, que não é uma garantia, é uma modalidade de seguro. Tentem se informar aqui até que ponto isso é seguro, se é o seguro total, se realmente vai ser trocado o produto, ou apenas vai ser consertado o produto. Então, muito cuidado quando assinar essa questão da garantia estendida. Defeito, né? Falei quando se trata de segurança. Aí você tem 5 anos, né, para reparar esse dano causado do fato do produto ou serviço. Então aqui, concluímos mais uma aula, né? Espero ter colaborado com vocês e até a próxima.